Para mim, enquanto profissional de saúde, é gratificante e é uma sensação de dever cumprido e que vamos continuar fazendo essa estratificação e recomendar para demais municípios, para aqueles que queiram fazer esse projeto, que queiram aderir ao projeto Saúde e Redes. Eu acho que é de extrema importância que todo o país pudesse participar e tivesse a mesma oportunidade que a gente teve. Eu consigo fazer uma estratificação de risco, trazer aquele paciente que de fato precisa estar dentro da unidade, precisa de uma atenção maior. Além disso, ele fez eu ir criando estratégias para me aproximar cada vez mais da minha população. Então, assim, o paciente não vai para a unidade, eu vou para a rua. Eu faço hiperdia na rua, chamo a enfermeira, convoco os colegas e a gente faz aquela estratificação ali na rua. E se a gente trabalhar o processo de prevenção, que a estratificação é basicamente trabalhar a prevenção, a gente vai ter atendido a nossa população de forma diferenciada. Quando eu vejo que eu tenho uma dificuldade de levar, às vezes, o paciente. Às vezes é um paciente muito idoso, não consegue ir sozinho, a gente faz casa a casa, a gente faz na rua. Então eu faço uma triagem muito qualificada desses pacientes. Vamos pegar as palestras de mês alusivo, por exemplo, Outubro Rosa. Como é que era uma palestra do Outubro Rosa, uma ação do Outubro Rosa? A gente convidava as mulheres vinham para a unidade, a gente falava da prevenção do câncer de colo uterino, do câncer de mama, que a gente já aproveitava e englobava os dois, que é a saúde da mulher, e terminava por assim. Com a chegada do Saúde e Rede, a gente teve uma liberdade criativa. A gente aproveitava essas mulheres, fazia vacinação nas que estavam ali presentes, que estavam com a caderneta atrasada. Aproveitava, fazia uma triagem de enfermagem voltada para hipertensão e diabetes. Então, assim, tudo que a gente tinha na unidade, a gente colocava dentro dessa ação. Não é um processo fácil, mas é um processo recompensador. Ao final, vocês vão ver que todo o seu esforço, toda a sua boa vontade foi recompensada, foi trazida para você em uma recuperação de um paciente. As principais dificuldades é como qualquer projeto novo vai tirar alguém da zona de conforto. Quando se tira alguém da zona de conforto, alguém vai ter que dizer assim, não vai dar certo, não vai ser legal, a gente já faz isso, porque já tinha a visão que era o hiperdia, mas esqueceu que durante a construção do processo tinha a estratificação de risco, né? A gente não estaria trabalhando com o paciente já diagnosticado, a gente trabalharia com pessoas que tinham risco de desenvolver a hipertensão e a diabetes, né? Os agentes de saúde passaram a ver de forma diferenciada, o próprio enfermeiro da UBS passou a ver de forma diferenciada que a gente estaria fazendo um hiperdia, mas um hiperdia para toda a população e não só para paciente diagnosticado. Se um usuário é hipertenso e não tem uma boa adesão ao tratamento, a gente consegue referenciar ele para o médico da unidade de saúde, fazer articulação com o nutricionista ou com o psicólogo da rede EMUT, né? Então, assim, a gente procura fazer essa articulação tanto dentro do nosso município, entre os profissionais, a rede multiprofissional, tanto com municípios que estão ao nosso redor. Por exemplo, Souza, que é a nossa referência. Era muito individual, tratava dos seus problemas isoladamente, desde a questão de articulação, comunicação. Eu acho que isso foi assim, imprescindível, foi primordial para. É tanto que a gente está colhendo fruta até hoje. Quando a gente tem algum problema, alguma coisa que precisa dialogar, a gente consegue hoje dialogar. Que antes a gente era tido muito como rivalidade entre os municípios. Um município melhor, outro não. Hoje em dia não. Acho que tem uma coisa mais igualitária. Primeiro vem a estranheza, porque você mexe no modelo que já está acontecendo. Mas depois vem aquela coisa de
olhar para isso, implementar tudo isso e ter uma porta que ele diz é possível, vai ser possível fazer. Eu acho que depois disso tem a coisa da aceitação mesmo, eu olhar e que esses profissionais também se qualificando, se olhando na necessidade de qualificação, mas também se olhando na necessidade de ser cuidado, na necessidade de diminuir algumas demandas, e melhorar alguns processos para que essas demandas fiquem mais leves, para que isso possa realmente, no final do dia, ter um significado. Eu acho que isso foi muito forte. Fica muito forte a questão de que é possível. O Redes, ele trouxe muito isso. Todo mundo fez parte daquele processo. Então, isso fez com que todo mundo falasse a mesma língua, tivesse opiniões diferentes, sim, estratégias diferentes, sim, mas um bem comum, uma entrega de um bem comum. E isso envolvia muito, né, os profissionais. Eu acho que uma coisa muito importante foi quando todo mundo foi para São Paulo, aqueles profissionais que foram escolhidos, que estavam lá, que discutiram com outros estados, que conversaram, e o outro estado disse assim, que bacana o que você fez lá no seu município. Então você se sente reconhecido. Ao se sentir reconhecido, você retribui aquele processo. Eu acho que isso até hoje permanece, né, tanto nos gestores quanto nas pessoas que fazem parte desse processo. O Saúde Redes, ele foi um divisor de águas para nós aqui da região centro-norte do Mato Grosso, porque antes a gente lidava com os problemas de uma forma muito isolada e também não conseguíamos evidenciar através de dados da própria saúde ou dados do território esses problemas. Então, nós trabalhávamos de uma forma muito como se estivéssemos apagando fogo a todo momento mediante aos problemas de saúde. E quando o Saúde Redes ele veio para a nossa região, ele nos fez olhar diferente para os problemas. Desde que o paciente entra na atenção primária, até o momento que ele vai para uma consulta especializada, até o momento que ele precisa de outros, de todas as partes ali da rede, com a implementação do Redes, ele conseguia transitar nesses ambientes. E antes essa assistência era fragmentada, ele ficava atenção primária sem conhecer a contrarreferência e a referência desse paciente, quando ele ia para a especializada, né? E vice-versa, a especializada também não tinha o feedback da atenção primária na continuidade do cuidado. O implementar, eu acho que foi um momento também de muito ápice para todos nós, porque nós começamos, fizemos a parte operacional e de repente a gente tinha sim uma ferramenta para ser implementada. Eu acho que nesse momento todo mundo se olhou, inclusive essa questão mesmo, eu tenho um sistema que eu possa implementar tudo isso, qual é a tecnologia que eu vou utilizar para que realmente o usuário tenha acesso? Nós temos, de fato, dentro da nossa região, algo que possa... E aí, nesse momento, foi o momento em que a gente se usou muito da reunião com os outros estados, né, que foi o que o Redes nos trouxe. Ele nos trouxe uma reunião com os outros estados. E quando o outro estado falou da sua experiência, nós nos apropriamos bastante da experiência deles para que a gente pudesse implementar, principalmente, a estratificação de risco. Acho que nós avançamos muito em relação à estratificação de risco dentro do território. Me lembro de uma reunião proposta da unidade para ouvir essa comunidade. E quando ela ouviu essa comunidade, tinha várias estratégias que essas unidades faziam que não chegavam. A exemplo disso, ficou muito forte a questão de fazer as rodas de conversa antes dele entrar para dentro do tratamento, né? Fazer aquele momento de conversa com esse paciente para que ele se sentisse muito à vontade. O trabalhar em redes soma de toda forma, né? Por quê? A gente deixa de ter uma saúde centrada em apenas um profissional e a gente constrói vários conhecimentos.
o conhecimento do farmacêutico, o conhecimento do fisioterapeuta, do nutricionista, o conhecimento do médico. A gente agrega toda essa informação, todo esse conhecimento em prol da saúde do usuário. Lembrando também que o conhecimento que ele traz, né, aquele conhecimento que ele aprendeu ao longo da sua vida é muito importante também. Então é uma integralidade de saberes para construir um todo, uma saúde melhor, uma qualidade de vida para aquele usuário. Nós construímos realmente uma rede de apoio. Às vezes a gente precisa de uma dúvida com relação ao usuário, mas outro município tem. Como que vocês trabalham aí? Nós conseguimos fazer essa integração. E com os colegas profissionais também aqui do município, que a gente não tinha essa ligação, né, nós conseguimos somar, agregar com ele também essa informação, essa didática. A importância da gente dar seguimento nesse projeto, né, da gente continuar essa construção, continuar com os ativadores, né, e com esse apoio da gestão, para quê? Para que a gente consiga construir uma saúde melhor dentro do nosso sistema de saúde. Hoje, dentro do nosso trabalho, a gente tem uma demanda muito menor de hipertensos diabéticos do que antes, né? Hoje o nosso público de atendimento mudou, né? Então aquele hipertenso, aquele diabético que chegava lá descompensado, ele já não chega descompensado mais. Ele vai para sua consulta eletiva e para o seu cuidado continuado. Esses outros já pode comer mais à vontade, alface, tomate. É muito importante destacar, né, agradecer os profissionais qualificados que vieram trazer esse projeto Saúde em Redes para nós, né, o Hospital Sírio-Libanês também pela oportunidade, os nossos gestores que falaram seu sim quando vieram com a proposta, o Conascens também, né, que é muito importante, que foi ele que pontuou os municípios, vamos trabalhar aí, vamos fazer o diferente aí, a gente tá com um projeto aqui, né, é muito importante o agradecimento. E a todos os profissionais de saúde também aqui do nosso município, que trabalham com afinco, com compromisso, e que quando a gente apresentou, quando o projeto veio, eles assumiram, tomaram posse do projeto e caminharam. O Saúde Redes proporcionou a consolidação e o fortalecimento, né, e a regionalização da microrregião. Então, nós tivemos uma interação maior com os municípios, nós tivemos pactuações, né, dos fluxos de atendimentos. O Saúde Redes permitiu a construção da linha de cuidado, né? Permitiu também a construção de um painel de avaliação e de monitoramento de indicadores e principalmente a estratificação de risco. A gente teve os nossos monitores, ali, nossos mentores dentro do Saúde em Rede, né, que abriram muito, né, muitos horizontes, que nos orientaram bastante e aí despertou muito esse trabalho mais interdisciplinar, né? Então, ao meu ponto de vista, a gente conseguiu articular melhor o trabalho, a gente organizou melhor o trabalho. E com essa organização, o serviço que já existia, ele se tornou mais efetivo. E quando ele se torna mais efetivo para nós, enquanto profissionais, e para o usuário, né? Ele melhora o acesso e a qualidade de vida ali do usuário dentro desse processo. Inicialmente a gente mapeou o município, viu ali a questão das prioridades, né, estratificou, juntos formamos os principais indicadores, porque o nosso objetivo principal era conseguir avaliar o impacto ali na qualidade de vida do usuário. E a melhor forma de você conseguir, né, mensurar é através de dados. Coleta de dados, que aí você vai estar checando ali o que você fez, né, e tendo acesso a alguns indicadores que vão te mostrar se realmente teve impacto, né, o que você precisa melhorar. Então, assim, a gente também instituiu prazos, né, a curto prazo, vamos reavaliar esses indicadores, né, ver o que... Vamos reavaliar esses indicadores, ver o que a gente pode, né, tá melhorando aí dentro do processo. Aqui no nosso município, nós definimos 3 equipes pilotos. Foram 3 unidades de saúde que foram contempladas. Quando a gente definiu todos esses parâmetros, então, inicialmente foi feita a capacitação de
de todos os profissionais dessas equipes de saúde, e a partir dessa capacitação a gente implantou o projeto. E até hoje, né, o projeto está, né, em andamento, e a gente está, né, coletando esses indicadores. Muitas vezes um paciente que antes estava aí, às vezes numa fila de espera para ortopedia, hoje a gente consegue suprir essa necessidade dele dentro da própria unidade de saúde, com o apoio ali da equipe multiprofissional e da equipe de saúde da família. Muitas vezes a gente já consegue fazer esse atendimento ali, né, para o paciente sanar a necessidade dele ali mesmo. Então, a gente vai desonerando, muitas vezes, o serviço especializado. A gente consegue ser mais resolutivo aqui na atenção primária. E aquele paciente que realmente demanda da atenção especializada, ele vai ter um acesso mais rápido. E hoje, né, como a gente trabalha em uma equipe multiprofissional, você consegue também melhorar a assistência farmacêutica. A gente tem um farmacêutico ali dentro do PSF, que às vezes pode orientar o uso racional da medicação. O psicólogo também, porque o nosso corpo a gente tem que trabalhar de forma, né, física e mental. Então, com certeza, essa equipe multiprofissional veio a somar muito também com a equipe de saúde para trabalhar o paciente, né, como um todo. A questão aí das regiões, a gente consegue pactuar com eles também de forma escrita. Como os PSFs eles atendem a atenção primária, basicamente, né, a sua população, muitas vezes a gente só vai atender o paciente que às vezes se mudou para o nosso município. O atendimento mais integralizado seria, às vezes, ali na rede mais terciária, né, de hospitalização ou ambulatorial de especialistas, mas também funciona muito bem. A gente trabalhava a questão da automedicação, da adesão aos grupos operativos dentro das atividades físicas que a gente tem disponível. Às vezes a população não adere. A gente trabalhava o paciente que já usava uma insulina, a aplicação da insulina da forma correta. Isso tudo saiu de dentro do Saúde em Redes, das nossas discussões aqui para aplicar no município. Após o Saúde Rede, nós conseguimos homologar 4 equipes multis que ofertam atendimentos multidisciplinares à nossa população. Nós conseguimos ofertar exames às gestantes. Mesmo o município que não tem laboratório, ele consegue coletar e enviar para o nosso hospital regional. E aí a gente consegue fazer essa análise, dar esse retorno àquela gestante e aos demais pacientes, como nos DCNTs, nos exames hormonais. Então, assim, o Saúde Rede ele conseguiu influenciar de forma positivamente para toda a nossa população, para a nossa gestão, porque trouxe resolutividade e trouxe caminhos para que nós resolvêssemos os problemas que ainda não estão com soluções, mas nós temos caminhos para chegar nessa solução. No plano de intervenção, reuniu-se os coordenadores de unidade, os agentes de saúde, gestor e o nosso ativador. No plano, a gente levou o que era de mais importante para o município, criar alguma estratégia para a gente poder resolver, que nós, no nosso caso, era a gestante que não tinha como ser acompanhada, gestante de alto risco, e os problemas de saúde mental. No plano, a gente elaborou quais são os pontos focais, quais são as fragilidades, quais são o que a gente poderia melhorar como município e o que também o Estado tinha a contribuir. Colocamos no papel e elaboramos e criamos uma estratégia e assim, todas as unidades têm ainda a planilha, né, que a gente sempre está modificando ela, porque a gente sabe que todo dia vai mudando, uma pessoa vira hipertensa, uma criança nasce, então a gente vai modificando e assim a gente vai acompanhamento fazendo diagnóstico situacional daquela microárea do que precisa levar para ali. Por exemplo, tem 2 unidades, uma funciona telemedicina, porque a gente viu a necessidade de telemedicina estar implantado lá devido à área populacional. Temos uma unidade que tem a ultrassonografia, porque é aquela área que é mais fragilidade, né, que tem mais pessoas com vulnerabilidade social, é onde as gestantes são acompanhadas, que é onde tem a ginecologista e a ultrassonografia. Temos uma unidade que tem ortopedia implantada, ela atende todo o município, porém aquela unidade tem mais idosos, e a gente viu que devido os riscos, o idoso está mais propenso a correr um risco na parte
doenças relacionadas à ortopedia, né? Quedas, entre outras. O nosso ativador ele sempre teve como base esses dados e tivemos também a criação, né, de uma linha de cuidado. Essa linha de cuidado hoje ela funciona. O CAPS ele tem uma médica que ela é especialista em psiquiatria. Através do Saúde Rede, ela está trabalhando com a gente hoje em cima desses nossos dados, sem precisar que a gente mande esse paciente se desloque a 240 quilômetros, que é a capital. Então a gente consegue tratar esses pacientes aqui e também com o apoio do Estado, a gente também criou-se os leitos de saúde mental na regional. Gestante, acompanhamento daqueles pacientes acamados, que não tinha como se deslocar até o hospital para fazer os exames. Então, através de Saúde Rede, a gente viu que isso também era uma fragilidade no município. E aí, levamos a demanda para o prefeito e ele acatou, e hoje a gente tem esse laboratório que foi graças ao Saúde Redes, que mostrou que a gente necessitava de ter um laboratório municipal. Também, a gente viu a necessidade de 2 unidades funcionar até meia-noite, tendo em vista que o município não tem hospital, não tem unidade mista, não tem uma UPA. Então, a gente viu a necessidade através também da estratificação de risco. Hoje, também para o acompanhamento da rede materno-infantil, Epitaciolândia tem contratado uma ginecologista e obstetra. Então, ela faz o acompanhamento da gestante de alto risco e também até o puerpério, né? Que são os primeiros 45 dias. Só que você vai ter muito importante o crescimento. Não mudou só a realidade de Epitaciolândia. Por quê? Porque o Saúde em Rede traçou metas de nós trabalharmos a nossa regional de maneira eficaz. Os encontros começaram nas suas respectivas cidades, depois eles se transformaram na regional, que juntavam todos os profissionais das 4 cidades. Muitas vezes a realidade são diferentes, só que a problemática geralmente é igual. E o Saúde em Rede tratou tanto Epitaciolândia quanto Chapuri, quanto Brasileia, quanto a CIS Brasil, de maneira com que as nossas problemáticas, que sejam muito parecidas com as problemáticas dos outros municípios, sejam resolvidas de maneira eficaz. O Saúde em Rede é, sim, um programa que deveria ser estabelecido como norte para todos os municípios do Brasil. Ele transforma a saúde municipal. O que mais os gestores de saúde, os profissionais de saúde buscam numa saúde é você entender ela na sua eficácia. É qual a maneira de encontrar o cidadão que vem em busca da saúde para que ele saia com a garantia de que foi lhe ofertado um serviço de qualidade. Para isso, é preciso toda uma cadeia de conhecimento. E o Saúde em Rede traz com muita propriedade, com profissionais qualificados, toda essa cadeia, no qual o bem comum sempre é aquela pessoa que busca o atendimento primário. É um projeto que nos trouxe a possibilidade de juntar em um mesmo espaço, para falar de um mesmo tema, todos os atores responsáveis pela saúde do município, desde o prefeito, gestores, trabalhadores, e com isso nos fez entender de uma forma geral a melhor forma de se fazer aquilo que nós já vimos fazendo, né? Porque o projeto Saúde Rede ele nada mais é do que um projeto que ensina você a fazer da forma correta o trabalho que na maioria das vezes já é feito, mas de forma solta, de forma individualizada, e o projeto ele vem trazendo exatamente isso. É a forma como você trabalhar em rede, que nada mais é do que trabalhar toda a equipe em conjunto. E esse projeto nos possibilitou isso. Hoje nós temos no município uma equipe que trabalha de forma integrada, desde o ACS até o médico dentro da unidade. Dentro dos ciclos, a gente se identificou algumas necessidades. Claro, tinha várias outras, mas o que foi priorizado, né? Saúde mental e materno-infantil. E aí dentro do que foi levantado, criou-se linhas de cuidado, que pra gente aqui, a gente via como não tinha solução. A gente cuidava até certo ponto, dali para frente, né, não tinha um retorno para o paciente, por exemplo. E a gente viu que a gente só precisava estruturar a rede, né, para que a linha de cuidado fosse até o final e depois aquele paciente retornasse para os cuidados, né, dentro da unidade de saúde de referência da região dele.
O ciclo implementar é composto pelo Plano de Ação Regional e o painel com indicadores provenientes das estratégias de qualificação da linha de cuidado. O objetivo principal do ciclo implementar do Saúde Redes é colocar em prática as estratégias municipais e regionais que foram definidas no ciclo priorizar. Os profissionais entenderam como é trabalhar em redes e também a importância do vínculo, a riqueza de dados de cada paciente em sua área de atuação. Então isso foi um ponto fundamental que aí os municípios puderam fazer uma integração melhor entre as equipes de saúde e também as unidades especializadas. Para mim o resultado foi excelente porque a gente conseguiu entender melhor o tamanho da necessidade que havia nos municípios e a questão de que a gente pôde fazer buscas. Tinha muitas pessoas que estavam sem vínculo nas unidades de saúde e aí esses municípios passaram a entender essa necessidade e, consequentemente, melhorou bastante aí as metas e os indicadores que a gente tem pactuados com o Ministério da Saúde. E essas estratégias são implementadas através de um plano de ação. Nesse plano estão detalhadas atividades específicas, responsabilidades, prazos e os recursos necessários para transformar estratégias em ações de saúde. O plano de ação define atividades de curto, médio e longo prazo para cada objetivo das estratégias municipais e regionais para a qualificação das linhas de cuidado. Isso aí é visível, que facilita muito o nosso processo de trabalho, né, enquanto profissional, porque você não fica com o usuário para você, o usuário ele é seu, mas você sabe também que você pode contar com as demais esferas, caso seja necessário. E também para a questão de organização do serviço dentro do município também. Porque a gente trabalha como um todo. A gente foi em loco nesses locais, junto com os secretários de saúde, junto com as equipes, junto com os usuários, e aí a gente ia construindo isso de acordo com a linha de cuidado para fortalecer na base, garantindo com que essa consistência fosse refletida em toda a regional de saúde, tirando essas fragilidades e potencialidades dentro de cada município, levando essa discussão a nível regional para que a gente pudesse chegar num consenso através do ciclo conhecendo a realidade para estruturar e priorizá-la no ciclo priorizar. No plano de ação, as atividades programadas se baseiam nos objetivos e nas metas a serem alcançadas. O plano também define um cronograma de ações e ainda prevê formas de avaliar e monitorar as atividades. Para isso, indicadores-chave são elaborados e acompanhados regularmente, e ajustes são feitos quando necessário. Das cidades, são do município. Às vezes a gente faz a ação, a gente trabalha, faz um determinado planejamento com questões que a gente pensa, com o nosso olhar. E aí as ferramentas de matriciamento, elas nos ajudam a ter esse olhar, nos orientam, né? Colocando ali os objetivos, o que você busca, né? Quem que está envolvido, quais são os atores, para quem que esse trabalho que está sendo desenvolvido, quais são os profissionais que devem atuar. A promoção da saúde voltada aos hipertensos e diabéticos melhorou bastante. Conseguimos traçar e alinhar um plano de cuidados voltados a esses pacientes e trazendo de volta a reabilitação e a inserção desses pacientes no município de forma a promover uma qualidade de vida a esses usuários. Com a estratificação de risco, assumindo 2 critérios como hipertensos e diabéticos, conseguimos planejar e alinhar metas e uma assistência amplificada aos pacientes que possuem essa comorbidade. Com a estratificação de risco, com o plano de cuidado terapêutico voltado para eles conseguem, a gente consegue acompanhá-los, né, individualmente, e com isso eles cumprem o plano terapêutico e melhorando a qualidade de vida.
eu começo com o paciente nas visitas domiciliar, né? O ACS. Aí eu vou lá, estratifico, identifico. Quando eu vejo que é um paciente que está pressão desregulada, um paciente que não tem um autocuidado, que não tem ninguém para auxiliar, que não tem uma alimentação de qualidade, porque tudo isso a ACS consegue visualizar numa escuta qualificada, que foi o que a gente começou a fazer depois do projeto. Então, aí eu levo até a enfermeira, converso com a enfermeira, levo a enfermeira na visita, a enfermeira faz aquela estratificação também dela, que é a nível superior, né? A minha nível técnica dela é superior, e aí, encontrando alguma coisa diferente, errada, que a gente veja que precisa de um olhar mais cuidadoso, um médico da unidade. E aí o médico da unidade pode encaminhar ou para um cardiologista, um especialista que possa cuidar daquele problema que a gente leva. A população gosta de cuidado, eles gostam de serem informados, de serem cuidados, na verdade. E eles receberam muito bem. Trazer eles até a nossa vivência, mostrar a eles como é que é feito a implantação dessa ficha de estratificação, mostrar a eles que essa ficha é para o bem deles, como é que eles participaram ativamente, né, da construção, não só da ficha, né, porque a ficha já veio pronta para eles, mas de como estratificá-los, de como aquilo é feito, de como eles vão se direcionar dentro da rede. A avaliação periódica também permite que o Grupo Técnico do Saúde Redes identifique áreas de melhoria e faça correções de curso. E o acompanhamento das atividades do ciclo implementar é de responsabilidade de prefeitos, gestores e profissionais de saúde. Primeiramente, a gente começou a treinar as equipes para elas conseguirem trabalhar de forma integrada, de forma que, por exemplo, se eu preciso de uma intervenção de um profissional específico de uma forma mais rápida, eu consigo direcionar e entrar em contato com esse profissional e a gente trabalha em conjunto de forma que essa intervenção aconteça no tempo mais hábil possível. Essa resposta mais rápida traz para a gente um benefício muito grande no resultado final do tratamento. Durante o ciclo de implementação, as estratégias e atividades definidas no plano de ação servem de subsídio para revisar os planos municipais de saúde e o planejamento regional integrado. A gente sabe que nós somos um município no interior do Acre. Essa capacidade técnica nem sempre é tão abundante. E aí quando você traz um hospital alemão Oswaldo Cruz para fazer a discussão, para criar linha de cuidado com os nossos profissionais aqui dentro do nosso município, isso é extraordinário. Os pacientes chegam até a gente com mais segurança, em saber que estão cuidando melhor da saúde deles. Quando chegam mostrando para a gente que a glicemia está controlada, que a hipertensão está controlada. Aqueles que ainda não começaram, que foi feita a estratificação, que não necessitaram usar nenhuma medicação para controlar a hipertensão ou a diabetes. Então é a sensação de que está dando certo, que a coisa está caminhando da forma certa. Eu vejo que quando eu vou na casa do paciente, até o próprio paciente me cobra, vamos verificar a minha pressão hoje, para ver como é que tá. Fêmea, acho que é fêmea. Eles estão indo mais ao posto, né? Eles estão participando mais das minhas ações, porque antes eu tinha um público muito pequeno, porque minha área é uma área classe média e é uma área muito difícil de levar até a unidade de saúde, mas hoje eu vejo a participação através do projeto, porque eu fiz a estratificação casa a casa, isso dá credibilidade ao meu trabalho, né? Faz o paciente acreditar, confiar, porque é isso que a gente precisa, um elo com a população, para que a gente crie essa confiança, para que a gente consiga levar ele até o posto. Então eu consegui nas ações, ação de Novembro Azul, que foi algo que a gente fez pós o projeto, eu nunca tinha conseguido levar um paciente, e eu consegui levar pacientes nesse dia do Novembro Azul através da estratificação de risco, através desse projeto. Hoje a gente usa telemedicina para atender, por exemplo, em psiquiatria, em neuropediatria, né? Então, assim, dentro do que foi priorizado, né, que é a saúde mental e o materno-infantil, a gente conseguiu
encaminhar até a atenção secundária e terciária através do telemedicina. Esse extensor tem 4 anos. E de lá para cá, eles estão estáveis, iguais ou estão modificando? E os resultados do projeto Saúde Redes são percebidos na governança regional? Através do Saúde em Redes, a Comissão Intergestora Regional, que é a nossa CI, da 10ª Regional de Saúde Vale dos Dinossauros, pôde, junto com os profissionais do Sírio-Libanês, trazer mecanismo para solucionar nossas fraquezas a nível de regional de saúde. A CI ela teve uma participação fundamental, né, no desenvolvimento desse projeto, né, do Saúde Redes. E a gente, toda discussão, toda problemática do município, ela é levada na CI para ser discutida, pactuada e posteriormente tornado políticas públicas do SUS. Existem gestores aí que estão há mais de 20 anos, há 10 anos, e existem gestores como eu que estão iniciando agora. Então essa comunicação, essa interação entre o programa e nós gestores facilita para que a gente consiga agilizar o processo. A responsabilidade compartilhada entre os municípios, né, no caso os gestores, as secretarias de saúde, facilitou o engajamento e assim a realidade passou a ser diferente, ao mesmo tempo que a gente agregou os saberes e práticas e colocamos na prática no dia a dia. Também nós já trabalhamos de forma compartilhada, então os municípios os secretários eles são bem ativos, eles compartilham o dia a dia e isso se torna mais leve. E só quem tem a ganhar são os municípios, principalmente aqueles municípios pequenos que necessitam de um município grande, como o Souza, que é nossa referência polo. Então, até agora, no momento, facilitou essa interação interregional entre os municípios. Eu sou representante dessa região também no CONARES e a gente pôde perceber aqui que após todo esse trabalho do Saúde Redes, o fortalecimento foi gigante. Há uma união muito mais forte hoje de todos esses municípios da região e inclusive a gente trouxe todo esse debate para dentro do nosso CGM, que é o Colegiado de Gestores Municipais, e as prioridades levantadas, né, que são 2 prioridades na área de saúde aqui na região, a gente referendou tudo em reunião de CIR. Quando você olha o painel de monitoramento, você vê que está sendo alimentado, que a gente tem transpassado o tempo, né, e feito. Então, eu acho que essas 2 linhas, uma já está com um projeto, né, regional bem encaminhado, que é o de saúde materno-infantil, e eu acho que o de saúde mental a gente está terminando aí com as equipes técnicas que foram nomeadas, né, então a gente precisa só ampliar mais para que esses números do painel de monitoramento melhore e a gente possa conseguir. E eu acho que a gente vai conseguir isso com o fortalecer. Os resultados do projeto Saúde Redes são percebidos na gestão. O que eu achei mais importante de Saúde em Redes é a organização do serviço. Se você não tem uma organização, você acaba que perdendo informações. E a questão de Saúde em Redes deu uma organização de trabalho aos agentes de saúde, ter essa ficha de estratificação de diabéticos, hipertensos, gestante de alto risco e saber a organização de como acompanhar aquele paciente, porque dependendo de cada caso, o paciente seria acompanhado semanalmente, outros quinzenalmente e assim sucessivamente, de acordo com a necessidade do paciente. Para o profissional de saúde, ele proporcionou uma maior segurança na questão de referenciamento e diagnóstico e também de articulação entre equipes. Porque, assim, proporcionou um vínculo maior com a população, que é uma das maiores deficiências que a gente nota no município. Em meio a todo aquele tumulto que foi aquela pandemia
de Covid-19 no ano de 2020, 2021, né? E a chegada do programa Saúde Redes fez com que os nossos profissionais, nós gestores, tivéssemos a atenção voltada à prevenção e à promoção de saúde, com as linhas de cuidado retomadas. Os resultados do projeto Saúde Redes são percebidos nos serviços de saúde. A equipe de saúde da família, ela conta com o apoio de outras especialidades e a gente consegue articular com outros profissionais, conseguindo atender o usuário de forma integral, com equidade, para que aquela necessidade seja atendida. Deu uma melhorada muito no município, uma diminuída muito dos exames também, porque tinha muito pedido para especialista, como cardiologista, né? Com esse projeto, a gente pôde identificar que não era necessário a gente ir para um cardiologista, mas sim para um clínico, porque com esse projeto, ele já nos mostrou que o clínico resolveria o problema e não precisaria levar para um especialista. Caso também o diabético, a gente não precisou levar para o endocrinologista. Tanto o clínico ele resolvia tanto do cardiologista como o endocrinologista. Com esse projeto, ele veio agregar para o clínico fazer esse serviço. O projeto fortaleceu a rede, certo? Como um todo. Também trouxe expansão para as outras áreas, como foi no caso de Souza, o citológico noturno, que serve para as mulheres que têm uma jornada de trabalho diária, assim também como a estratificação de pré-natal de alto risco, onde deu uma celeridade no atendimento das gestantes. Consulta em psiquiatria hoje dentro do município de São José, ele funciona de forma teleconsulta. Já tem um tempo, né, que vem funcionando como teleconsulta. Nós temos presencial psicólogo, nós temos educador físico, nós temos assistente social também que dá esse suporte para a nossa saúde mental. Através desse procedimento, o paciente é encaminhado para a consulta, ele já sai dali com o seu agendamento, o dia. É realizada a teleconsulta, a teleinterconsulta também dentro da unidade, com o médico, com o enfermeiro e com o paciente também, para que toda a equipe conheça aquele paciente de saúde mental que a gente tem naquela área. Nós temos também a questão da estratificação de risco que acontece. Todos os nossos pacientes hoje, dentro do município de São José do Rio Claro, que faz o uso da unidade básica de saúde, eles são estratificados. Ele passa por uma estratificação de saúde mental, ele passa por uma estratificação social também, que é uma parte muito importante dentro da saúde mental, porque na maioria dos casos a gente veja que envolve uma questão social muito grande, né? Então, assim, a gente tem toda essa equipe para dar esse amparo. A estratificação de risco, ela acontece dentro do sistema, ela fica toda salva dentro do sistema. Na verdade, hoje, dentro do município, a gente tem várias estratificações, né, de risco, seja social, seja a parte saúde mental, seja outros transtornos também. Essas estratificações, elas são feitas de forma concluída de médio, alto ou baixo risco. Conforme esse resultado da estratificação, a gente tem o direcionamento. Vai ser consulta com o psiquiatra a cada 10, 15 dias, vai ser consulta com o psicólogo, vai ser com a equipe. Então o enfermeiro atendeu, ele fez uma estratificação, mas daqui 10, 15 dias ele voltar na unidade, o doutor for atender e ver necessidade, a gente faz uma nova estratificação. Visto que daqui 15, 20 dias o paciente ele já saiu daquele surto psiquiátrico, né? Que muitas vezes a gente acaba atendendo surto psiquiátrico dentro da unidade ou dentro do pronto atendimento também. Dentro do pronto atendimento, a equipe também tem acesso a fazer essa estratificação de risco para que a gente consiga estar acompanhando. Eu tenho um paciente aqui de alto índice de gravidade, parte psiquiatra. Esse índice ele já vai constar ali para a gente dentro do sistema e a gente consegue fazer a busca daquele paciente. Isso nos traz também segurança na questão de demandas judiciais também, porque em alguns casos
convém internação, convém envolver outros setores, outras secretarias. E quando você tem esses documentos de estratificação, atendimento, acolhimento, acompanhamento, eu consigo ter mais segurança em um pedido de internação, por exemplo. Seja uma internação via judicial, ou seja uma internação que às vezes a própria família nos procura. Olha, eu quero pagar a internação, por exemplo, eu tenho condições, mas eu preciso de todo esse amparo da saúde. Então hoje o município de São José, ele consta com toda essa equipe multiprofissional para estar atendendo e também com esses meios digital para que a gente possa realmente comprovar para quem pedir que realmente aquele atendimento, aquele acolhimento está sendo entregue para o nosso paciente de saúde mental. Intensificou bastante a busca ativa por esses pacientes hipertensos, diabéticos, gestantes. O acompanhamento foi melhor a partir de todo esse trabalho que a gente fez aqui pelo Saúde Redes. Então melhorou bastante, os nossos indicadores eram muito baixos, hoje nós temos indicadores satisfatórios, né? E essa integração das equipes com central de regulação, com unidade especializada aí, até propriamente o hospital que temos em Nobres hoje, esse vínculo do paciente com a unidade, ele está muito mais fortalecido. Outra coisa que foi muito importante dentro do processo foi colocar o clínico geral para ter contato com os especialistas e estes fazerem, né, as suas consultas conjugadas. Então isso também foi muito importante dentro do processo e continua sendo, né? Continua sendo algo que a população ela reconhece, porque ela consegue dialogar com todos da equipe. Tomou a medicação hoje já, né? Quando o Saúde Rede chegou lá no município, na nossa região, os ACS eles trabalhavam de forma individual e eles não tinham um norte, eles não tinham uma identificação dos reais problemas que o município enfrentava. E o Saúde Rede ele pôde encontrar, ele pôde achar, né, esses problemas, essa estratificação, para que o ACS ele pudesse ter o conhecimento da sua área, para que ele pudesse cuidar e dar atenção melhor aos nossos pacientes. A estratificação é essencial. É ela quem vai direcionar para a gente quais são os nós críticos que a gente precisa trabalhar. O risco do paciente e como diminuir e otimizar esse risco a longo prazo. O paciente ele nunca pode ser visto como uma esfera única. A gente sempre tem que avaliar ele dentro do contexto biopsicossocial dele, dentro da família, dentro da comunidade. E toda essa estratificação traz para a gente todos esses impactos que tudo isso pode ter na qualidade de saúde dele a longo prazo. E isso permite para a gente otimizar e diminuir risco num contexto de 5 anos à frente, de 10 anos à frente, de 20 anos à frente. Tudo isso melhora muito a resposta do paciente. Os resultados do projeto Saúde Redes são percebidos nas vidas dos usuários do SUS. Eu passei pelo agente de saúde, aí encaminhou para a unidade de saúde, aí lá eu passei no médico e ele foi encaminhando para os especialistas. Cardiologista e endocrinologista. Aí passou a medicação, eu vim tomando, fiz vários exames e hoje eu me sinto bem. Sou muito bem acompanhada pela equipe de saúde e hoje eu me sinto muito bem. Eu estava totalmente com o lado esquerdo perdido, sabe? Eu não tinha esperança que eu voltasse a caminhar e fazer as coisas que eu faço. Aí eu vim para a rede de saúde, vim para o SUS, né? O PSF me encaminhou para a clínica de fisioterapia. Eu fiz 90 sessões de fisioterapia. Fazemos busca ativa, vamos até a casa do paciente, buscamos saber por que aquele paciente não está querendo ir até a unidade de saúde, o que é que está acontecendo, damos o apoio, mostramos o nosso olhar holístico e humano, né, para aquele paciente, para que ele possa entender que ele é visto, ele é assistido em toda a sua integralidade e totalidade. É como se fôssemos uma bagagem. Pegamos tudo que o Círio tinha para dar para a gente e a gente deixa ali para aquela população e deixa também para os próximos que virão, para os próximos técnicos que virão, os próximos enfermeiros que virão, os próximos médicos que irão passar pelo município. Então a gente deixa ali uma marca, a gente deixa ali um registro. Olha, isso aqui funcionou, isso aqui deu certo, isso aqui alavancou, isso aqui
fez com que a saúde ficasse melhor, fosse prestada com mais qualidade e a população realmente foi assistida a partir dessas ideias trazidas tanto pelo Sírio-Libanês quanto por quem participou do projeto. A gente acredita que o SUS pode melhorar, o SUS é bom, o SUS é uma política pública gigantesca que a gente busca sempre, todos os dias, como gestores, como pacientes, que sempre haja essa interação, que sempre haja esse ganho, e a gente acredita muito nisso. Hoje a gente consegue compreender e entender todos os grupos do qual faz parte do nosso acompanhamento através do mapa físico. As unidades elas contam com esse mapa físico na sua estrutura. Lá a gente consegue identificar onde está o hipertenso, onde está o diabético, o acamado, os recém-nascidos, as crianças menores de 5 anos, nossas gestantes, e fazer acompanhamento de acordo com a demanda ofertada. Propor mais atendimento de educação em saúde, promoção da saúde com atividade física. Colocamos a questão da equipe EMULT para trabalhar a questão de nutricionista, os encaminhamentos das especialidades e não só ficar pagando incêndio, chegando o paciente ali todo descompensado e já direcionar para atenção terciária. Então, a gente está tentando reorganizar a nossa atenção, nossa linha de cuidado na atenção primária, para possivelmente não chegar para a atenção terciária igual estava chegando com tanta recorrência. Olha, rapaz, é o trabalho que eles fazem, Eles visitam a casa da gente, Eles vão lá, se a gente precisar, o enfermeiro vai em casa, aplica um medicamento da gente em casa, mesmo se ele vir no posto. É um atendimento especial. Eu só tenho que agradecer a Deus e a esse povo aqui da unidade de saúde. E o SUS não fez bem, não foi só para mim, não. Foi para minha família, sabe? Para minha família, muitas pessoas que eu pude ajudar. Porque se tem uma coisa que eu falo para você, a saúde em Campo Belo funciona. É uma satisfação que eu não sei explicar, eu não tenho palavras. Porque, primeiro, eu amo o cuidado. Eu fico emocionada. Ai, meu Deus do céu. Eu amo cuidar. Então, para mim, chegar na casa de um paciente e conseguir invadir a vida dele do jeito que eu faço é gratificante. Quando eu levo essa informação, quando eu vejo que o paciente está se identificando comigo, quando eu vejo que ele cria confiança em mim, que eu digo uma coisa, ele acredita e ele faz, é a melhor sensação que pode existir.